Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou Andrea Pelliccioni, aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG. Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente à professora doutora Luciana Monteiro de Castro pela oportunidade de poder apresentar um pouquinho da minha história e da minha pesquisa para todos vocês aqui no projeto Viva Música. Espero que o tema seja instigante para todos vocês, quanto tem sido para mim. Para quem não me conhece, sou natural de Borda da Mata, sul de Minas, e a minha formação musical teve início no Conservatório Estadual de Música de Pouso Alegre, uma cidadezinha vizinha da minha cidade. Lá tive a oportunidade de estudar canto e me formei em um curso técnico. Posteriormente, me mudei para Belo Horizonte para fazer o curso de graduação em música na Universidade do Estado de Minas Gerais. Me formei no bacharelado e em seguida fiz um curso de licenciatura também na mesma instituição. Lá eu tive a oportunidade também de fazer um curso de especialização e quando tive a oportunidade de participar de um concurso para docentes da escola, eu fui aprovada como professora de canto. Então hoje também sou professora de canto dessa instituição na qual devo muito à minha formação. Além dessa formação na Escola de Música da UENG, sou também mestre em música pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. As ideias iniciais para a construção dessa pesquisa surgiram entre os anos de 2014 e 2016 durante a realização do meu mestrado na Escola de Música da UFMG. Naquela época, eu realizei uma pesquisa sobre música e surdez na linha de pesquisa e educação musical, resultando na dissertação intitulada Compreensão Musical de Adolescentes Surdos, um estudo exploratório. Como resultado dessa pesquisa, pude constatar que o surdo é capaz de aprender música, participar de atividades musicais e também experimentá-la e apreciá-la a partir da performance musical. Então, após realizar essa pesquisa com foco na área da surdez, percebi que meu contato com a comunidade surda foi se intensificando cada vez mais. E com isso, me vi motivada a aprofundar ainda mais minha pesquisa sobre essa temática. Então, no ano de 2018, iniciei um curso na área de tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, a Libras. Algumas inquietações relacionadas a essa temática surgiram principalmente no que se refere à performance musical para surdos, envolvendo obras cantadas. No entanto, quando nos referimos ao sujeito surdo, obviamente nos deparamos com um paradoxo existente entre música e surdez. Saliento a necessidade da conscientização por parte dos ouvintes de que o surdo não está segregado à arte musical e também por parte do sujeito surdo, estes reconhecendo a música como parte possível, como uma arte possível em sua vivência. Sabemos que o quadro de surdez é múltiplo. Quando se afirma que uma pessoa é surda, ela pode sofrer vários tipos de surdez. Pode ser congênita, pode ser adquirida e também pode possuir diferentes graus de perda auditiva, como normal, leve, moderado, severo ou ainda profundo. O sujeito surdo também pode apresentar surdez em apenas um dos ouvidos, ou dependendo do tipo do tipo e do grau, ele pode apresentar algum resíduo auditivo.
que geralmente é recomendada a utilização de um aparelho de amplificação sonora individual, conhecido como AASE. Outra possibilidade, porém mais invasiva, é o implante coclear, possível através de procedimento cirúrgico. Faz parte também do quadro de surdez a modalidade de comunicação, isto é, a forma com que o surdo se comunica é feita por meio da língua de sinais ou da língua oral. No Brasil, existem duas línguas oficiais, ou seja, dois veículos de comunicação, sendo eles a língua portuguesa, de modalidade vocal auditiva, e a Libras, de modalidade gestual visual. Para o surdo, que se comunica por meio da Libras, esta é a sua primeira língua. E, portanto, a língua portuguesa é a sua segunda língua. Ao considerar que o surdo tem acesso à informação por meio da língua de modalidade gestual visual, estamos nos referindo ao seu veículo de comunicação, ou seja, seus olhos e suas mãos. Podemos dizer então que o surdo ouve com os olhos e fala com as mãos, enquanto que o ouvinte ouve através dos ouvidos e se comunica por meio da voz. Tendo em vista que a prática musical é possível ao sujeito surdo, surgiram alguns questionamentos a fim de discutir sobre a performance musical e a surdez. Perguntas como: de que forma poderíamos transmitir ao sujeito surdo a melodia de uma canção? Como a performance musical cantada e sinalizada poderia ser apreciada pelo sujeito surdo? De que maneira essa experiência poderia se tornar relevante ao sujeito surdo sem que se caia no clichê de integração ou de inclusão? Apesar de as pesquisas sobre tradução e interpretação de Libras serem relativamente novas no contexto artístico, percebe-se a existência de algumas pesquisas realizadas na área. No entanto, quando se fala de tradução e interpretação de canções para a língua brasileira de sinais, em apresentações de música erudita, na qual o cantor é o próprio sinalizante, verifica-se que até o momento nenhuma pesquisa sobre essa temática foi realizada no Brasil. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes do porquê da realização dessa pesquisa. O primeiro ponto diz respeito à escassez do material bibliográfico no Brasil referente a essa proposta artística, essa proposta de performance musical em língua de sinais. O segundo ponto importante, que me faz querer fazer essa pesquisa, foram os resultados positivos tidos durante a pesquisa do mestrado e ver que o surdo, ele consegue compreender música, e não basta somente adaptarmos as atividades musicais para que ele consiga compreender. É importante a gente pensar também na performance, O surdo ali na plateia, ele tem o direito, como todos nós, de apreciar uma performance. O surdo, ele tem esse direito. Então, essa seria a segunda justificativa do porquê realizar uma performance musical em língua de sinais. O terceiro ponto importante diz respeito ao nosso corpo como veículo de comunicação. Sabemos que a língua de sinais é uma língua muito expressiva, uma língua na qual utilizamos as mãos para comunicar.
Mas além das mãos, utilizamos as expressões faciais e os movimentos do corpo. Então essa junção da expressão corporal e facial e da utilização das mãos na performance musical tornará a performance muito mais expressiva do que somente subir ao palco e cantar uma música, né? Então, se eu consigo cantar e juntar essa expressão facial, corporal e utilização das mãos, a minha performance se tornará muito mais expressiva. Vilane Coates faz parte da minha história na música. Desde quando eu comecei a estudar música, tive contato com suas obras e fiquei encantada com as letras, com a música, com as melodias. E com isso entrei em contato com o compositor via e-mail, né? E ele foi muito atencioso, me enviou vários materiais, várias partituras em manuscrito, me convidou para conhecer a casa dele, me contou histórias sobre as músicas. Então, além, né, de proporcionar ao surdo esse contato com a obra desse compositor, né, essa pesquisa também tem o intuito de resgatar a música brasileira, de mostrar a importância que a música brasileira tem para a performance musical. Então, a escolha, né, desse compositor não se deu por um acaso, né? A escolha se deu principalmente pelo compositor ser um compositor vivo, né? Aos seus 89 anos, ser um compositor lúcido, né? E é muito importante dizer também que agora, no ano de 2020, né, em novembro, o compositor irá comemorar 90 anos do seu nascimento. Então, eu acho que ter o compositor vivo enquanto a gente realiza uma pesquisa é muito importante, pois muitas das nossas dúvidas quanto à questão interpretativa, dúvidas de texto mesmo, né, do que ele quis dizer ali com aquela letra, a gente tem como tirar essas dúvidas diretamente com ele, né? E ao longo desse processo de tradução e interpretação, ele poderá me auxiliar, né, nas questões contextuais e históricas de cada canção. Olha, não tem jeito, o que foi feito aqui, sabe uma coisa, eu estou com pena do resto da humanidade. O resto da humanidade, eles não estão tendo a oportunidade de ouvir o que está acontecendo aqui. Eu, sinceramente, falo de todo o coração isso. Agora, vocês imaginem, né, que satisfação que a pessoa que compõe e ter gente desse tipo, dessa competência e principalmente desse calor humano que está presente aqui nessa sala agora. Muito obrigado por tudo. Não se faz. Um cara com essa idade que eu tenho,
faz isso comigo? Que absurdo! Não tem palavra. Olha, e acontece o seguinte, a Andréas conhece a história do Papagaio Azul. Eu já estou chorando, né? Se eu for contar a história do Papagaio Azul, eu caio aqui e A escolha de Vilani Cortes não foi aleatória. É importante salientar que eu já possuía um contato com o compositor de longa data, não apenas no que tange à amizade, como também em pesquisas realizadas, sendo uma na graduação, no ano de 2010, e outra no curso de especialização em 2013, ambos pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Acredito que a realização desta pesquisa contribuirá para a expansão de materiais sobre a temática aqui proposta. Logo, posso dizer que esta proposta de realizar uma performance musical envolvendo o canto e a Libras é utilizar a interdisciplinaridade entre música e língua de sinais, sem que os princípios de uma área se sobreponha ao da outra, em termos de importância para desenvolver o potencial e a liberdade expressiva do cantor sinalizante. Espera-se que o cantor sinalizante ouse experimentar as interações artísticas presentes nas duas áreas. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma performance musical na qual o cantor seja o próprio intérprete de língua de sinais, ou seja, vamos criar um termo específico para esse tipo de performance, né? O termo criado por mim é o cantor sinalizante, ou seja, o cantor ele canta e sinaliza enquanto canta. Acredito que a partir desse formato, né, do cantor sinalizante, que a performance ela vai ser mais expressiva, ela vai atingir o público surdo diretamente, sem ter a presença do mediador, no caso, o intérprete de língua de sinais. Gostaria de chamar a atenção também para a questão da performance musical cantada se tornar interessante para o sujeito surdo, né? O surdo geralmente não tem esse costume de apreciar uma performance cantada, né? Muitas vezes o surdo ele frequenta ambientes musicais,
mas não ambientes que tenha canto, ambientes que tenha ritmo, que tenha música instrumental, músicas com uma intensidade mais forte, né? Mas o público, né, do cantor geralmente tem sido o público ouvinte. Então, né, se o cantor apresentar utilizando as duas modalidades de língua, no caso a modalidade oral e a modalidade gestual visual, fará com que o público surdo se torne mais atraído para aquela performance, né? Eu acredito que essa performance seja uma performance inédita no Brasil, né? Principalmente na área da música erudita, né? A gente tem o costume de ver o intérprete ali participando de shows de música popular, né? Hoje, né, devido à pandemia, nós temos observado muitas lives de cantores populares na televisão, na internet, e o intérprete, ele tá ali presente. Ele tá ali presente na janelinha de Libras, né? Um cantinho dedicado exclusivamente para aquele intérprete. Imagina se o próprio cantor estivesse sinalizando enquanto canta. O público surdo seria muito mais atraído pelaquela performance. Então eu acho que isso é muito importante para a música erudita ganhar essa visibilidade também, né, em meio à comunidade surda. Eu acredito ser muito importante que o cantor ele sinalize enquanto canta. Essa pesquisa, ela não pretende ser apenas acessível, ela pretende ser mais expressiva e bilíngue, acessível ao surdo, acessível ao ouvinte, mas não fazendo com que uma língua sobressaia, que uma língua complete a outra e que a língua de sinais ela deixe a apresentação mais expressiva. Espera-se com isso que o cantor sinalizante ouse experimentar as interações artísticas presentes nas duas áreas, na música e na língua de sinais. Uma outra coisa muito importante de se observar e de ser comentada é a questão da utilização do espaço durante a performance do cantor sinalizante, né? Habitualmente nós cantores nos posicionamos em um determinado lugar do palco e ali ficamos praticamente durante o tempo todo da nossa performance, principalmente quando estamos executando um repertório camerístico, né? Diferente de uma ópera, por exemplo, que tem uma cena. Nesse caso, essa pesquisa, ela busca mostrar um pouquinho da performance camerística, mais teatral, né? Quando nós vemos a língua de sinais, às vezes a gente fica pensando que são mímicas, que são trejeitos ali no palco. Mas não, a expressão facial e corporal e o uso do ambiente como um todo faz parte da língua. Então nós temos que tornar aquela mensagem, aquele texto musical como se fosse uma pintura de um quadro, como se a gente estivesse pintando um quadro. Então o surdo, ele assiste a performance como se ele estivesse vendo uma pintura. Ele precisa de ver
a cena acontecer, ele precisa de ver o texto acontecer, ele precisa de ver a história sendo contada. Então, se eu ficar parada no mesmo lugar, sem possibilitar essa visibilidade da história, o surdo ele não vai conseguir entender o sentido daquela letra, ele não vai conseguir entender a história que está sendo contada ali. Então, vocês vão conseguir observar isso na música Para Sempre, por exemplo, na qual eu utilizo de classificadores que faz parte da língua de sinais. Sobre o processo de tradução das canções para a língua brasileira de sinais, é muito importante dizer que a tradução ela é feita antes da performance, né? Muitas pessoas às vezes questionam, nossa, como que você dá conta de cantar e sinalizar ao mesmo tempo? É importante dizer que tem sim uma preparação antes disso, e inclusive uma preparação intensa, né? É importante que eu esteja muito segura tanto na questão do canto, da melodia, da compreensão da música em geral, como da língua de sinais. Eu preciso focar na tradução separadamente da música e depois essa junção acontece, né? Então não é feito de forma simultânea desde o início, né? Durante o processo de aprendizado da canção, existe essa separação entre língua de sinais e o canto. Isso é muito importante de ter em mente, né? Principalmente para que eu consiga, né, passar a mensagem por meio das duas línguas e que as duas línguas sejam contempladas, né? Para que não haja perda significativa, né, na adaptação para a língua. Fazendo essas traduções, eu percebi uma coisa muito interessante. Eu sempre tive muita dificuldade para decorar letra de música, seja ela em português, seja ela em outros idiomas. E com essa pesquisa, eu percebi que se eu realizar a tradução da canção para a língua de sinais, antes mesmo de aprender a música, né, eu percebi que eu consigo decorar a música muito mais rápido, né? Talvez pelo processo de tradução visual, né, de passar a língua oral para a língua visual, isso facilita o meu aprendizado da música texto, da música melodia, da música instrumental. Isso eu digo porque a música cantada tem momentos que não tem letra, tem momentos que a gente espera o piano tocar ou espera o outro instrumento tocar, né? E nesse tempo, se eu tiver um contexto, uma história para contar, que eu consigo unir melhor as duas coisas. E com isso, o meu aprendizado musical, o meu aprendizado do repertório, ele tem sido muito mais rápido, né? Então, essa junção da língua de sinais com o canto tem contribuído imensamente para a minha performance. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito o processo da tradução. Eu separei um vídeo da canção Para Sempre, que é uma das minhas favoritas, talvez por ter sido uma das primeiras músicas que eu conheci desse compositor. Vou mostrar para vocês a tradução em língua de sinais separada da música. Então vocês vão me observar simplesmente sinalizando.
Quando presente o projeto aponta para uma performance musical na qual a própria cantora é a intérprete de língua de sinais, evita-se que o sujeito surdo direcione grande porcentagem de sua atenção para a figura do intérprete de língua de sinais, que geralmente se posiciona extra-palco, causando perdas dos acontecimentos do palco. Um paralelo a esse fato no mundo dos ouvintes acontece quando assistimos ópera em outro idioma. Quando direcionamos nosso olhar para uma legenda que geralmente está posicionada na parte superior ou lateral do teatro, dificilmente consegue-se visualizar a cena por completo, também acarretando em perdas significantes. Então, se unirmos o canto mais a Libras, nós teremos uma performance musical interdisciplinar, acessível, teremos um maior uso do corpo como um todo, a performance se tornará mais expressiva se for realizada pelo cantor sinalizante e teremos uma maior aproximação entre o cantor e o público. Portanto, uma experiência da performance musical cantada poderia se tornar interessante ao sujeito surdo quando relacionada em uma junto ao canto, tendo o cantor como o próprio intérprete de Libras. E assim, apresentando em duas línguas de modalidade diferentes ao mesmo tempo, a língua oral e a língua de sinais. Somente assim o sujeito surdo poderá usufruir integralmente de uma performance musical, algo inédito no Brasil, em especial no universo da música erudita. Uma demonstração desse tipo de performance pode ser apreciada na gravação da música Papagaio Azul, por exemplo. Espero que tenham gostado e caso tenha alguma dúvida, lembre-se de que eu estarei aqui à disposição para responder qualquer dúvida e também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da minha pesquisa, acessem o meu canal do YouTube para vocês assistirem os vídeos e ficarei muito feliz se vocês puderem deixar um comentário e caso tenha alguma dúvida sobre qualquer um dos vídeos, pode deixar lá nos comentários que eu procurarei responder todos os comentários de vocês. Então, um grande abraço e espero que vocês tenham gostado.